Bem, sejam mais que bem-vindos ao primeiro encontro, né, de mais um projeto orgânico da E2Glass, a estação experimental, né? Só que nesse caso, um projeto orgânico ligado à mobilidade, né? A mobilidade multimodal compartilhada, né? E qual é o grande lance? O grande lance é que todos nós sabemos, né, que a mobilidade, da forma como ela existe hoje como infraestrutura, né, ela está completamente, digamos assim, transtornada, né, engarrafada, justamente por causa de um século, né, onde a gente fez do automóvel, né, o principal meio de mobilidade nosso. E todos os derivados, né? O automóvel, o ônibus, e levar por diante. Ou seja, fizemos da rodoviária e das ruas e do asfalto nosso principal meio de mobilidade, vamos dizer assim, durante um século, praticamente. Investimos um século nisso. Um século depois, né, o que nós temos? Nós temos cidades abarrotadas, né, de carros, né, onde cada um quer ter seu carro, se bem que isso já esse paradigma consumista de cada um querer ter seu carro está se transformando, né, de uma forma impressionante, né? Tanto que as próprias empresas, as grandes corporações ligadas, né, ao que se chamava de indústria automobilista, que ainda se chama, mas que eles vêm ao longo dos últimos anos, principalmente do final da primeira década desse século, início dessa segunda década, vem se posicionando como, não mais como montadoras, e sim como indústrias ligadas à mobilidade, né? Porque eles já perceberam que os carros chegaram no limite do limite, pelo menos nas grandes metrópoles, né? E o quanto as pessoas também não estão mais muito preocupadas em ser donas, né, de um carro para si ou para a família. Estão mais na vibe, né, de querer compartilhar o automóvel, quando for o caso, né? Estão mais na vibe de querer usar outras formas de mobilidade, outros modais, né, que não sejam só o modal do carro, né, da aviação, enfim, motorizada. A gente, hoje, quem ia chegar aqui com a gente ia ser, mas não deve ter conseguido, era o Renan Braga e o Felipe Bacelar, que estão ligados aqui no Rio de Janeiro a uma iniciativa chamada Piratas de Bici, né? Que seria legal porque eles têm uma proposta muito interessante de ir de condomínio em condomínio, né? Casa em casa, ver o que tem de bicicleta parada para reformar e deixar essas bicicletas para usufruto do comum. Ou seja, é alguma coisa bem mais interessante do que essa proposta que o Itaú fez, né, há alguns anos, de colocar bicicleta na concessão público-privada, né? Botar bicicleta nas praças. Eu não sei se isso chegou em Salvador, mas aqui no Rio de Janeiro está espalhado, né? E aí você chega lá, baixa o aplicativo do banco, enfim, aí você tem um tempo determinado para usar. As pessoas, uma hora e aí vai por diante. Bem, eles acham que uma hora é nada para quem anda de bicicleta, e de fato uma hora não é nada. Uma hora passa muito rapidinho, né? E acham que isso está mais ligado à escassez do que à abundância propriamente. Além do que faz branding, né? Faz gestão de marca para o Itaú como banco, né? Então eles têm essa proposta, mas não só essa proposta, a proposta também de fazer do uso da bike, né, uma coisa mais constante na vida das pessoas, para fazer entender que a bike é muito mais aliás, a bike é totalmente eco-friendly, né, totalmente ligada às questões ecossistêmicas, ligadas ao ambiente, etc. Mas enfim, não tem problema. Eu sei porque estão num hip aí, numa corrida grande, fazendo muitos encontros, participando de muitas feiras, enfim, não tem problema. Vai estar gravado aqui, depois eles dão um confere, correto? Então, tirando o pessoal ligado à bike, né, também tem gente que está na onda de disponibilizar o carro, mas não de uma, digamos assim,
carros que estejam parados, né? Parecido, sabe, Felipe, com a história do ônibus, carros que estejam parados, mas que às vezes tem alguma dívida de PVA ali, ou tem algum problema mecânico que ficou parado, mas que não deseja retomar, digamos assim, o carro, quer dizer, fazer o carro voltar a existir na sua dinâmica de vida da forma como se vinha se fazendo, de forma privada, né, de forma individual, com toda a oneração, com todos os custos nas costas dessas pessoas, né? Nesse sentido, temos aí conosco, né, possivelmente não por esses motivos que eu acabei de elencar, talvez por motivos diferentes, certamente, temos aí o Dick, que está aí com a gente, né, o Dick Verdun, Richard, que vai nos dar a oportunidade de saber do Fusquinha dele, que está aí, né, tá aí parado, né, por enquanto, né, com alguns problemas mecânicos, questões de documentação, enfim, para a gente poder dar uma conversada sobre isso, correto? E, além disso, né, tem a questão das caronas, tem a questão da mobilidade não ser uma coisa só individual, de ser uma coisa acompanhada, né? Ou seja, a gente está falando de um tipo de mobilidade multimodal que é, na sua essência, humanizante e humanizadora, né? Onde vai comportar, né, todo tipo de moeda de transação, né? Numa dinâmica de multimoedas, vamos dizer assim, né? Mas sendo que o principal combustível é a empatia, né? Então a gente está falando aqui que o principal combustível, né, do Mob P2P certamente é a empatia, é a abertura, é o acolhimento, né? É o compartilhamento, enfim, de todos nós, né? Como nós, não é isso? Então, essa que é a grande questão do Mob P2P. Nesse sentido, o Mob P2P, como não é um projeto, não se trata de um projeto convencional, é um projeto orgânico, ele vai acontecendo conforme as demandas e os desafios. Isso não significa dizer que com o tempo, né, por exemplo, os desejos, né? Com os desejos. Isso não significa dizer que com o tempo aquilo que vai ficando sendo disponibilizado, né, por algum nó da rede, né, por alguma pessoa, deixe de fazer parte de alguma demanda, de algum desafio de logística para um determinado acontecimento, né, para um determinado evento. Não, agora mesmo, né? Agora mesmo vai ter a subida lá para Petrópolis, né? Se surgir alguma coisa aqui no Rio, né? Alguém aqui do Rio que esteja aí. Sim, a gente vai conversar sobre isso. A ideia toda é entender que a proposta do Mob P2P ela acontece enquanto tiver que acontecer. Quer dizer, como ela não é uma organização, não se pretende ser, não é um projeto que vai gerar uma organização, né? Não vai se gerar uma associação, né? Não é um coletivo, né? Então a gente está falando de alguma coisa realmente aberta, orgânica, interativista, que vai acontecendo conforme as demandas e os desafios. Mas é claro que aquela pessoa que disponibilizou teve uma experiência dessa, né, num acontecimento qualquer, ela pode, obviamente, continuar disponibilizando, seja lá o que for, a bicicleta, o carro, né, a carona, né, para todo e qualquer, no seu dia a dia, né, para todo e qualquer propósito, né. Não precisa estar ligado exatamente a essas chamadas dessas demandas e desafios, né. Outra questão importante é que o Mob P2P está intrinsecamente ligado a E2C, né? E2 Gladcoin, que é a criptomoeda da estação experimental, cuja proposta de valor, eu acredito que todos vocês aqui já saibam qual é, né? É a geração de infra e superestruturas sociais para usufruto comum, correto? Isso, e também o Mob P2P vai conversar com iniciativas semelhantes à da OVNI, que é o Objetos Viajantes Não Identificados, que o Felipe, que está aqui com a gente, é um dos inicializadores, né? Se não o inicializador. Mas, enfim, aonde eu quero chegar é que nós temos uma riqueza de coisas para conversar hoje aqui, correto? Temos um desafio, como a Vânia acabou de colocar, né? Uma demanda e um desafio, né? Na questão da logística de mobilidade para se fazer presente, né? No evento inaugural do Gambiarra Lab em Petrópolis, lá na plataforma Bons Ventos, que é um dos parceiros, né, e um dos NetWeavers do Gambiarra Lab, né, bacana. Que, aliás, o Gambiarra Lab ele é
o primeiro projeto orgânico da estação experimental, tá? E interessante que, olha só que interessante, eu vou fazer um raciocínio rápido aqui para vocês entenderem, né? O primeiro projeto orgânico da estação experimental já entrou agora está entrando, né, numa segunda fase, numa segunda configuração, onde a gente agora vai passar a ter encontros quinzenais e mensais pelos experimentos, pelos hubs da estação experimental, das GLADs, e na sede dos parceiros, né? Sendo que esse encontro agora lá em Petrópolis é um desses encontros, né? Dia 30 agora e sábado lá em Petrópolis. Ao mesmo tempo, nós vamos startar um financiamento coletivo recorrente numa plataforma convencional de crowdfunding. É um absurdo falar isso, mas é a verdade. Quer dizer, plataformas de crowdfunding no espaço de 5 anos já são convencionais. Quer dizer, elas já possuem uma lógica mais ligada à escassez do que à abundância, se você comparar com as criptomoedas e com blockchain, né? Não tem nem como comparar, né? O grau de distribuição e liberdade que dá o blockchain com as criptomoedas não tem como comparar, né, com as plataformas web, né, de financiamento coletivo. Começar, né? Depois que a coisa engatar, né? Não, aí o raciocínio que eu estou fazendo já esse segundo projeto orgânico, ele já está atrelado, já está atrelado, porque a gente vai emitir agora em outubro, né, a E2C, já está atrelado à E2C, quer dizer. Então, não vai se vincular ao MOB P2P a nenhuma plataforma de financiamento coletivo na internet, entendeu? Vai ser ainda mais aberto e distribuído. Vai ser ainda mais aberto e distribuído. Então é isso, gente. Fiz essa mega introdução para a gente ir falando cada um pouquinho, tá? Um pouquinho de si, um pouquinho do por que está aqui, o que desejou chegar aqui para entender a proposta do MOB P2P, correto? E depois nós vamos falar especificamente dessa história lá da logística de mobilidade para chegar lá em Petrópolis. Vamos lá. Fica à vontade. Quem quiser falar, vamos nessa. Oi, galera. De novo. Eu tenho bastante dúvidas assim, em relação ao MOB P2P. Estou começando agora. Assim. Não sei se é a primeira interação do MOB P2P é a primeira que está rolando. Tá? É a primeira, né? Então, assim, surgem bastante dúvidas, né? Na interação que a gente fez agora do OVNI, quando eu fui, na minha cabeça aqui, articular algo em relação a algo distribuído usando a E2C, eu vi que tinham gerou bastante dúvida, né? Nesse momento de articular e tal. Como é que faz, como é que vai? Assim, então, uma das dúvidas que eu tenho você falou da ideia do crowdfunding recorrente. Esse crowdfunding recorrente, ele vai atender quais necessidades, né? Quais seriam? Seriam as necessidades dos objetos dos objetos MOB P2P, ou seja, dos objetos distribuídos, carro, moto, seriam essas necessidades ou outras necessidades? Deixa eu ver mais. Repete e fala um pouquinho só. Tá. O crowdfunding recorrente, né, em relação a ele, qual que é o objetivo, quais necessidades ele quer atender, né? Ele quer atender as necessidades dos objetos ou as necessidades de uma estruturação, de uma infraestrutura, digamos, uma supraestrutura que possibilita a distribuição dos objetos. Pelo que eu entendi do que você falou que não existirá nada em relação a isso, nada que vá distribuir os objetos. Quem vai distribuir isso seremos nós mesmos através do entendimento das necessidades, né, individuais e da rede, enfim, das pessoas que a gente tem contato. A partir dessa necessidade da empatia, a gente vai entender e vai atender, né? Buscar formas de atender. Esse seria o combustível principal, né? Mas em relação à E2C, por exemplo, como é que a E2C trabalha para isso aí? E o que o crowdfunding recorrente também, qual que é as necessidades que ele vislumbra atender? Essas são as dúvidas que eu fiquei assim. Aí queria ver se você tem essas... Não, mas o que você pode dizer em relação a isso aí? Bem, eu assim como você, eu venho mastigando, né, metabolizando, decantando, né, essas questões já há algum tempo, né, de várias formas, sabe, Felipe? Assim,
e não só ligado a criptomoedas, né? Assim, então, isso já vem, assim como você, eu também venho fazendo essas metabolizações, essas decantações há um tempo razoável. O que eu posso dizer para você é o seguinte: vou pegar a sua questão e só mudar o ângulo dela, né? Em vez de falar a partir do modo P2P, eu vou falar a partir da E2C, né? A partir da E2C, qual é a proposta de valor da E2C? Né? Gerar infras e superestruturas sociais para usufruto comum, correto? A gente ainda não chegou na E2C na questão das regras de emissão. Nós estamos começando a fazer o codesenho dela para chegar nas regras de emissão. Mas uma coisa já ficou entendido, né? Pelo menos nas conversas mais recorrentes que eu venho tendo com as pessoas que vêm conversando comigo, interagindo nessa criptotrilha, né, da E2C. É de que, como ela é uma moeda inclusiva, ela não tem barreira de entrada, para quem, né, pratica no dia a dia a proposta de valor da E2C, correto? Ou seja, o que é praticar no dia a dia a proposta de valor da E2C? Como você sabe, é alguma coisa ligada à geração de energia compartilhada, alguma coisa ligada a prover, né, internet cidadã, sem passar pelas operadoras, alguma coisa ligada a hortas orgânicas compartilhadas, enfim, daí vai por diante. Bem, alguma coisa ligada a participar, por exemplo, das oficinas abertas, né, do Gambiarra Lab ou do Labiarra, uma coisa do gênero. Nesse sentido, né, uma das coisas que já se evoluiu nas conversas que estão acontecendo, né, no codesenho, nas regras de emissão na moeda, que a gente vai realmente precisar usar um recurso que o blockchain permite com relação a criptomoedas, que é fracionar. Ou seja, agora, se você me perguntar qual é o grau de fracionamento que nós vamos fazer na E2C agora, eu não sei dizer para você. Mas que ela vai ser fracionada por 100 avos, por 500 avos, por 1.000 avos, ela vai ser. Aí você me perguntar, mas por quê? Porque vamos dizer que você, Felipe, faz lá o seu biodiesel caseiro, correto? E você disponibiliza o biodiesel caseiro para algum ativo que faça parte de alguma demanda, desafio do mob P2P. Bem, só o fato de você ter, né, compartilhado ou estar com uma única vez, não precisa ser constantemente. Se você compartilhou uma única vez, você já participa, em função dessa única vez, da emissão da moeda. Proporcionalmente, né, ao seu grau de proximidade, de convivência, interação, correto? Com esse desafio e mobilidade do mob P2P. Né? Então, aí você me pergunta, mas como é que isso vai ser? Como é que vamos fazer as regras para isso? A gente ainda vai conversar sobre isso, correto? Nós ainda vamos conversar. Mas o fato é que você ter a experiência, você está tendo uma experiência, tipo assim, você saber que você vai poder participar da emissão de uma criptomoeda sem barreira financeira de entrada, simplesmente porque você tem como hábito, né, produzir biodiesel caseiro, né, isso é bem interessante. Essa perspectiva sozinha já é interessante. Né? Então, assim, essa é uma questão que a gente já vai conversar bastante. É isso até que eu ia falar, assim, pelo que a gente anda conversando, não só aqui, mas nas criptos, né, seja trilha ou criptojornada, a impressão que dá, não sei se tem a ver ou tem muito a ver, é de que assim, as riquezas distribuídas fora, os fluxos monetários acabam sendo tão mais interessantes do que a própria moeda. É viagem ou não? Não, aí que está tipo assim, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, na realidade. Né? Não existe uma relação de obrigatoriedade, correto? A proposta do mob P2P, quando eu falo que ela vai estar intrinsecamente ligada à E2C, é óbvio, porque a E2C é a criptomoeda da estação experimental, da E2GLAT. Né? E o mob P2P é um projeto orgânico da E2GLAT. Então, obviamente que tem uma ligação forte aí. Agora, qualquer tipo de transação é mais que bem-vindo. Por exemplo, o Richard está para querer fazer também um lançamento do KukiCoin.
correto? Ele quer conversar, não sei se agora, se mais à frente, a gente começar a conversar sobre o KukiCoin, da proposta de valor do KukiCoin, ou coisa do gênero. Quer dizer, isso também pode conversar com o Mob P2P, ou com qualquer outro projeto orgânico da estação, bem como o ambiente da Prospera também. Né? A gente não vamos esquecer da proximidade, né, dessas duas propostas, essas duas grandes iniciativas, né? Dos Galactus e Prospera. Quer dizer, então, nós temos coisas que estão aí para serem conversadas, né, para serem materializadas, né, como desafio mesmo, para ver o que vai acontecer na prática quando a gente fizer isso acontecer. Correto? Então, tentando responder você, Felipe, de uma forma mais objetiva, diferentemente do OVNI, né, da iniciativa do OVNI, que você, como comunidade, como hoje mais cedo eu falei para você, né, com seus objetos, acaba criando uma espécie de ecossistema, né, onde está ali, claro, né, os objetos e o que vai funcionar para cada objeto, e todos eles, estando na Prospera, né, vão gerar, de alguma forma, receitas em Prosper, né, em criptomoeda, etc. Tal. No Mob P2P, isso é bem mais aberto, é bem mais entrópico, vamos dizer assim. Entendeu? Por quê? Porque a dinâmica de materialização do Mob P2P vai estar ligado a demandas, a desafios, demandas, né, como é agora, por exemplo, para Petrópolis, correto? Que vão surgir a todo e qualquer momento, obviamente. Né? Tem sempre alguém precisando ir para algum lugar, ou uma coisa do gênero. Né? Já vai ter naturalmente uma relação íntima com a E2C, né, como criptomoeda. Obviamente que o OVNI tem como conversar com essa proposta, né, assim, na medida que, de repente, cada objeto dentro do OVNI, né, o ônibus, o carro, sei lá o que for, que estiver dentro do OVNI, né, pode ser que alguns assentos, né, no ônibus, por exemplo, sejam reservados para aquelas pessoas que são ligadas à E2C, correto? Aquelas pessoas que fazem parte do Mob P2P e que estão emitindo a E2C. Sei lá, são coisas que nós vamos conversar ainda. Né? Mas ele é bem mais aberto para poder ser agregado e agregar. Entendeu? Ser agregado e agregar. Porque, como eu falei, a ideia toda o nosso principal combustível é a empatia. Né? A gente está falando de abertura, empatia e acolhimento, correto? Para fazer da mobilidade alguma coisa humana e humanizante. Né? Então, diferentemente do OVNI, onde os objetos vão acabar gerando vários tipos de receitas em criptomoedas, das mais variadas formas, com a poupança coletiva distribuída, coisa do gênero, no Mob P2P, o que a Vânia acabou de falar, tem razão, ela se confunde. Quer dizer, com o tempo vai ter tanta gente compartilhando, né? Tanta oportunidade, que entre as formas de fazer o Mob P2P girar, vai estar a E2C. Eventualmente vai estar o OVNI também, entendeu? Ou vai estar o OVNI. Quer dizer, então, eu não sei se eu me fiz explicar, porque fica parecendo que é uma coisa muito etérea, assim, né? Fica parecendo uma coisa muito etérea. Essa é a ideia. Mas de qualquer forma, assim, a ideia é depender menos exclusivamente dos fluxos monetários, e que bom que os fluxos monetários que nós estamos começando a pensar são cada vez mais distribuídos, né? Porque dentro do seja a E2C, seja a Prosper, né? Eu peguei, entendi. Você falou que fica muito etéreo, mas eu acho que não fica, não. Acho que eu entendi na minha concepção, que a gente tem a rede, né, e a gente tem ferramentas, muitas dessas ferramentas para viabilizar o que a gente precisa de infraestrutura. Nós temos a E2C, nós temos crowdfunding recorrente, nós temos Prosper, nós temos outras coisas que ainda vão surgir, que vão morrer, que vão surgir, né? Mas entendi nesse sentido, né? De a gente pensar a partir desse ponto da rede, né? Falar, não, tem uma rede, então temos todas essas formas aí de atender, e o que eu entendi como modo P2P, ele não existe como algo organizacional, como uma diretriz, né? Como ele não existe, por exemplo, no ambiente da Prospera, a gente faz tudo com Prosper, né? Se a gente vai viabilizar algo, a gente viabiliza com Prosper. No modo P2P,
a gente tem uma gama incontável de formas de viabilizar coisas para a mobilidade, né? Assim, então, eu entendi dessa forma, que é isso que sintetizou justamente o que você trouxe aí na resposta, né? naquela minha dúvida. Mas é claro que aquela pessoa que, por exemplo, ela olhar para a animação da estação, né, da Dois Lares, né, e verificar que a proposta do MOB está intrinsecamente ligado, né, à estação experimental, e ela sabe que está intrinsecamente ligado, né, à E2C, é evidente que essa pessoa vai querer fazer parte da emissão da E2C. Quer dizer, ela acaba querendo, até por experimentar na prática, como é que é isso, né? Como é que é fazer parte. E aí vai entrar o conceito também, aí confunde um pouco com o conceito da Prospera, do Prosper, né? Da Prospera, quer dizer, na realidade, se você passa a ter contato, né, com a E2C via o MOB P2P, né? Se você passa a ter contato via o MOB P2P com a E2C, correto? É sinal de que você ou compartilhou algum veículo, que uma bicicleta, um carro, uma moto, seja lá o que for, né? Ou para que as pessoas pudessem usufruir disso como bem comum, correto? Ou você, de alguma forma, foi beneficiado. Alguém te convidou, né? E você pegou uma carona, né? Você foi andar de bicicleta, você foi andar de bicicleta com algumas pessoas que estavam ligadas ao MOB P2P e tomou contato com isso. Entendeu? E aí, quando você passa a entender que você praticando isso com a sua bicicleta, né, com o seu carro, com a sua moto, né, com o seu tempo, né, você disponibilizando o seu tempo para estar junto com as pessoas, né, que isso já é motivo suficiente, né, para você fazer parte da emissão da E2C, e você passa a entender que a E2C, né, tem paridade com outras criptomoedas e tem paridade com moedas fiduciárias, é claro que você vai querer fazer parte disso aí e vai querer cada vez mais amplificar isso. Quer dizer, a ideia, Felipe, é que assim, as pessoas percebam que tem como a gente gerar uma infra e uma superestrutura de mobilidade que não precisa ser nem pública, nem privada, nem pública-privada. Que ela pode literalmente ganhar vida para com pessoas. Entendeu? Literalmente ganhar vida. E das formas mais múltiplas possíveis, de forma mais orgânica possível. Né? Quer dizer, então, não existe, então, como não é uma organização, é uma coisa orgânica, não tem custo fixo, correto? Como não tem nenhum tipo de controle e comando, né? Não tem nenhum tipo de controle e comando, porque não é uma organização, é orgânico. Digamos assim, as demandas, os desafios vão surgindo conforme as demandas que vão surgindo, né? Na base, e vão sendo resolvidos na base da interação, da conversa uns com os outros, etc. Tal, correto? Inicialmente, os ambientes para a gente poder conversar sobre isso são fora nossos encontros, né, que a gente faz da criptojornadas semanais, tem, obviamente, as páginas e os grupos no Facebook, correto? Eu, no caso, não tenho WhatsApp, mas quem tiver o WhatsApp e quiser abrir lá alguma coisa chamada MOB P2P, fica à vontade para conversar sobre isso. Eu uso o Messenger, eu uso o Telegram, eu uso outras formas, né, de fazer conversa sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a ideia é essa, né? Ou seja, o MOB P2P existe enquanto existir uma demanda e um desafio para suprir essa demanda. Uhum. E o basicão, né, dessa ideia, em linhas assim, bem simples, seria pegar aquele veículo que está parado ou não, mas que, em vez de usar de forma privada, eu quero colocar em rede, tanto para as pessoas usufruírem, como também dividir as despesas, né? A gente tem a experiência de um amigo em comum, do Rony, eu lembrei, né? A gente está conversando aqui agora, que assim, ele trabalhava, ele produz, na verdade, um sítio em Petrópolis, inclusive, e ele precisava assim de um veículo para poder estar transportando material lá para o sítio, para a horta, seja ferramenta, ou terra, ou seja o que for, de Petrópolis para cá e daqui para Petrópolis, né? Ele conversou com um amigo, esse amigo estava com o carro parado
E aí, entre eles, porque esses acordos eles podem variar conforme as partes envolvidas, né? Entre eles combinaram que ele traria coisas da horta para ele, produtos orgânicos, que ele assim quer se alimentar de forma saudável, isso para ele seria bem interessante. E o veículo ficou disponibilizado para ele, que esse amigo do Rony, ele quase não usava carro. Então, para eles, foi assim, um acordo que funcionou, que ficou legal para os dois. Né? Isso é um exemplo, entre outros, que podem surgir. Show! Sim. Entendi. Tô pegando assim a ideia do mob. Tem muita coisa realmente assim, para explorar no mob, dentro dessa coisa do mob, distribuir essa mobilidade toda aí, realmente, muita coisa para a gente, né, decaminhar esse aprendizado aí. Bastante coisa. Né? A questão que dá um nó na nossa cabeça, né, e é natural que dê, é que, por ser aberto, né, por se propor ser distribuído, né, e de fato né, e por ser multimoedas, né, e tendo como principal insumo a empatia, né, a gente fica pensando que é uma coisa muito complexa. No entanto, a gente está falando de uma coisa muito simples. A gente tá pode ser da forma que a gente quiser, né? A gente está falando de fazer da liberdade, né, não uma metodologia, né, da liberdade uma forma de a liberdade de poder fazer da mobilidade, né, alguma coisa que não seja um entrave, né? Alguma coisa que vai potencializar as relações entre as pessoas e não afastar. Porque se você pensar hoje como a mobilidade dessa era industrial, né, e ainda pós-industrial, que a gente ainda tem, né, os resquícios no pós-industrial, que é a tecnologia da informação, mas enfim, se a gente perceber bem como é que nós apesar de termos ganho, entre aspas, né, mais mobilidade de forma privada e individual, a mobilidade nos afastou, né? Assim, não é fácil pegar esse entendimento, por quê? Porque a gente está tão acostumado a achar que mobilidade une, né? Mobilidade une, mas o tipo de mobilidade que nós vivemos até hoje, que está ligado a esse um século, né? Ou até mais, um século e meio, né? De mobilidade industrial, né? Que é conformada, né, pelo Estado, não é isso? Que é operada pelo que é privado, por organizações e por empresas, e que tem como interface uma moeda única, né, uma moeda fiduciária única. Quer dizer, então, isso está mais ligado à escassez do que à abundância. Né? Então, esse tipo de mobilidade mais nos afasta do que nos aproxima. Olha que maluquice. É uma mobilidade que afasta. Por quê? Porque é tão caro pegar um ônibus, é tão caro sair daqui e pegar um ônibus. Então, que as pessoas, não estou falando nem de táxi, nem de Uber, eu estou falando de ônibus. Né? Assim, o combustível é tão caro para botar no carro, não é isso? Quer dizer, então, aonde eu estou querendo chegar é que esse tipo de mobilidade mais afasta do que une. Né? E toda a proposta do Mob P2P é a gente verificar até que ponto a gente consegue se desintoxicar dessa visão, né, de mundo, de desintoxicar da ideia, né, do entendimento de que mobilidade é alguma coisa cara, correto? Que é um custo fixo, é um custo fixo pesado e caro, correto? Para a gente começar a pensar em mobilidade uma coisa que une, que tem fluxo, correto? De ir e vir para todos nós, quer dizer, é um take bem disruptivo, né? E bem difícil, bem desintoxicador, mas é um take, é a perspectiva que a gente quer trabalhar o Mob P2P enquanto projeto orgânico da E2GLAD, da Estação Experimental. Seria bom, Richard, te falar o que ele está pensando, né, do carro dele. Oi, falando meu nome aí. Eu dei uma saidinha, mas peguei uma parte dessa conversa. Eu queria até trocar uma ideia maior com o Felipe depois, para entender esse OVNI,
Como foi muito dito, também estou aprendendo, dominando digerindo essa ideia do que é essa disruptura, né? Mas o Vini tocou no assunto, eu tenho uma ideia antiga já, e a plataforma é esse Fusquinha que eu tenho. Na época eu ainda andava com ele um pouco, de um tempo para cá enguiçou, eu estou muito sem grana, e sem aquela disposição de manutenir, né? De ter aquele cuidado com um objeto. Mudou minha relação com os objetos como um todo, não foi só com o Fusca, não. E confesso que dei uma abandonada no bichinho, assim, ele tá encostado. E é triste, porque é uma ferramenta para muitas coisas, assim, acho que ele tem um valor até histórico. É um carro raro, o ano dele é de 68, 1968. Um objeto desse ainda está circulando, ele com certeza é um OVNI, é um potencial OVNI. Então, a ideia é disponibilizar ele um pouco para um coletivo, tornar ele um bem público, né? Que seja de um coletivo restrito, mas que possa ampliar, de repente, para um público maior através de caronas. Eu até penso nele como uma plataforma para desenvolver tecnologia em cima, de mobilidade, enfim, mil coisas. As possibilidades são infinitas, mas o desafio é justamente entender essa geração de valor, de onde vai sair essa grana para fazer a reforma. Disposição tem. O negócio é ter até o conhecimento técnico, conhecer as pessoas certas que estejam dispostas, e também haver um fluxo financeiro, pelo menos inicialmente, para fazer ele começar a andar, né? Ô, Richard, é isso aí, dentro do processo interativo, né? A gente coloca a nossa necessidade, nossas demandas, né? O que é que a gente está precisando, né? Se vulnerabiliza e a rede, né? Se articula ali quem tem empatia, né? Quem se sentiu chamado para atender essa questão também, quem quer viver também essa experiência, vai e se junta, né? Para fazer isso acontecer também. Aí, por exemplo, no Fusca, né? Tanto esse como do brother do Cook lá também, que eu não lembro o nome. Mas esses dois casos, eu, por exemplo, sou mecânico, sou engenheiro mecânico, formação, sou mecânico também, né? E, enfim, conhecimento técnico para isso aí não é um problema para mim, né? Eu posso tranquilamente, se for objetos distribuídos, né? Isso que é o legal da proposta do valor, né? Existir por trás de tudo isso, porque é um objeto distribuído, né? Então me chama muito a colaborar com isso, né? Dentro disso tudo aí. Então, dentro desse processo de interação, já colocou a sua demanda aí, tá? E pronto, agora a gente já pode interagir, ver como é que vão fazer, aí tal, correr atrás, ver, né? Isso para mim sempre foi chato, velho, dentro de um aspecto de mobilidade, falando assim, de carro, porque eu sempre gostei muito de carro, né? Uma paixão assim, de criança e tal. Carro, caminhão, ônibus, carreta, isso é algo que eu vivo muito conectado com isso, né? Desde criança, é algo mesmo de berço, assim. Não foi nem tanta infância familiar, teve uma pequena, mas algo que eu não tenho que explicar direito. E eu sempre fui meio frustrado nisso, porque você vai nos clubes de carro, você vai nos lugares que você supostamente teria uma comunidade que colaborasse com os projetos e tal, que pudesse, enfim, a gente ter uma colaboração, mas você vai nesses lugares, é tudo um ego sobre outro, sabe? É tipo, meu carro é melhor que o seu é melhor que o meu, pode ser melhor o meu ou o seu agora, e enfim, é questão de um botar o ego por cima do outro para poder ver quem ganha. Então, não é nem com a base de uma competição, chato, né? E sempre fui muito assim, velho, não é possível, como é que nesse universo todo, assim, dessas coisas, como é que não pode, tô com um problema no meu carro aqui, eu sei que existem peças, sobra peça de Fusca, assim, sobra de estragar, né, de ficar aí tocado estragando. Eu tenho peça de carro, na minha casa eu tenho um estoque de peça de carro, não de Fusca exatamente, mas tem peça pra caramba lá. Tô na oficina aqui, então assim, existe muito aí, só que por que a gente não colabora, né? Por que as coisas não fluem, né? Por que a gente fica nessa mentalidade mesmo de fazer? Mas também eu
tem a questão de, tipo assim, não são coisas distribuídas, né? Ainda é o meu carro, ainda é o carro do outro. Mas se a gente agora tem essa plataforma, essa proposta de valor que nos conecta de módulo, que a gente chama de módulo P2P, né? Que é fazer objetos distribuídos, então, lógico que eu vou querer colaborar com Fusca, com o que for vier distribuído aí, e aí, lógico que a gente vai eu já estou dentro nesse processo de reforma, né? Que forma dá para fazer? Várias formas. Pô, não estou presencialmente. Mas, como não? Tem vídeo, dá para gravar, faz interação aqui. Você, né, leva no mecânico, aí ele fala para você o que é daqui, a gente vê, articula. Né? Então, dá para fazer, dá para fazer. Então, dentro desse processo interativo, a gente consegue. Né? Essa é a nova caminhada aí, que para mim é muito novo. Eu tenho, assim, por exemplo, estou numa oficina que ela é comunitária, né? Ela não é colaborativa, ela é comunitária. Então tem uma comunidade que cuida dela, que gere. É uma comunidade voluntária, né? Voluntária, mas está atrelada também à Universidade Federal, né? Os próprios alunos que cuidam, gerenciam, fazem tudo aqui, né? Então tem uma certa, tá ligado, mas está ligado à instituição, porque o espaço físico é da instituição. Mas, enfim, tem essa logística, mas é novo esse ambiente ainda de ser algo distribuído, né? De ser realmente algo que é o que a gente chama de colaborativo, realmente. Isso é bem novo, vai ser uma experiência muito boa de eu estar me colocando também nesses espaços, assim, vai ser fantástico. Eu estou aí, qualquer momento a gente pode marcar, você me fala o que está pegando no carro, quais são os defeitos, pode... Porque a gente tem que fazer um estudo também, inclusive para assim, ver se é mais fácil viabilizar ele, se é mais fácil viabilizar outro carro. O Fusca é fantástico. O Fusca, acho que restaurar realmente Fusca. E outros projetos também já pode engatilhar. Tem um projeto meu, não meu, né, mas assim, que eu quero fazer, que é de um Fusca elétrico. É uma coisa factível de se fazer, não tão difícil, entendeu? E é uma coisa que eu estou instigado a fazer, porque eu fiz uma pesquisa lá no ambiente da pastora no WhatsApp, eu fiz uma pesquisa e perguntei para o pessoal onde é que tem tomada de recarga de carro elétrico aí. O pessoal bombou assim de resposta. Já tem aqui tal coisa, e são pontos de recarga que não estão institucionalizados. O shopping não institucionalizados, regulamentados, né? O shopping resolve fazer um bota um ponto. Cada ponto está de um jeito, né? Cada ponto tem sua tomada, cada estabelecimento escolhe quantas vagas quer destinar a isso. Mas a questão é que já existem várias tomadas aí, em várias capitais, que eu já dei uma mapeada. Salvador já tem, Rio de Janeiro já tem, São Paulo tem várias, Porto Alegre já tem. Então já tem várias tomadas aí para recarga de carros elétricos, que inclusive não sei nem como é que está sendo tarifado isso. Eu acho que não está sendo nem tarifado a energia. Se você tem acesso ao lugar, se você for shopping, por exemplo, você pluga lá na tomada, como é que não te cobra? Não, acho que não tá rolando a cobrança ainda, né? Então seria uma coisa muito provocativa, muito bacana de já fazer e sair por aí utilizando. E assim, é uma conversa que a gente tem aqui por exemplo, aqui na galera, nessa oficina que eu tô, a gente é um papo que a gente vira e mexe, tipo, vamos fazer uma gaiola, vamos fazer alguma coisa, botar um motor de qualquer coisa, uma bateria. A gente é muito aficionado, a gente faz carro aqui tudo na mão, a gente faz carro na mão, literalmente na mão, assim, né? Então a gente conversa muito sobre isso, é uma provocação que estou querendo fazer já há um tempo, fazer um Fuscazinho elétrico. Você falou que está na Federal ou na FRJ mesmo? Não, ele está lá na Bahia. Estou na Bahia. Está longe, né? Quem dera se tivesse aqui na UFRJ, era pertinho, era só levar ali no Mas tem a galera aí também, eu vou conectar essa galera aí, viu? Inclusive da UFRJ, tem a mesma galera aqui na Bahia, tem também na UFRJ. Vou conectar isso, a gente ensina. Vou conectar essa galera aí, logo. Em novembro eu tô viajando aí para a competição nacional aqui, já vou conversar com a galera. A galera da UFRJ eu conheço, a gente ensina também. Trocar ideia, a gente nos conectando aí. A galera é muito fácil também. Mas é legal esse desafio de como é que você, dentro dessa quebra de paradigma, assim, um cara como você, que você está falando, né, que é muito aficionado por carro, mas tem essa mentalidade dessa descentralização. Como é que você lida com isso? Porque eu lembro que eu fui assim também. Quando eu peguei esse Fusca, eu reformei ele todo, mas dentro desse padrão aí dos encontros, né? Encontro de carro antigo. Então, pô, tinha que estar com aquela pintura impecável, o carro
restaurado da forma original o máximo possível. Aí você fica atrás das peças, você cata peça em tudo quanto é encontro, vira um mercado negro, um escambo bizarro, assim, é engraçado esse jogo. E aí como é que um carro que você esmera tanto para manter, você desapega a ponto de falar, vai, anda por aí, né? É uma relação difícil aí, ambígua. Como é que quebra esse estigma? Assim, isso é interessante. Mas usar o Fusca como plataforma é uma ideia antiga. Eu é que não tenho tanta habilidade, assim. Mas ele está andando, cara. A coisa para andar agora é pouco. Agora, para fazer ele andar sobre outros paradigmas, Fusca elétrico, acho que eu já vi um por aí, hein? Tem vídeo de Fusca elétrico. Tem nos Estados Unidos, tem empresa que faz, né? Tem. O Rony quer falar algo ali. Opa. Não, eu estava só dando uma olhada aqui uns 10 ou 5 minutos atrás, vocês estavam falando de conversão de carro elétrico. Eu vi que tem Minas, estão já vendendo Palio elétrico. Eu vou colar o link aqui. Tem, o pessoal tem feito, e são iniciativas que é o mais legal, porque isso vai virar, as grandes empresas vão migrar para isso, né, para carros elétricos e tudo mais. E assim, se a gente já conseguir, né, sei lá, de forma distribuída, né, gerar aí, esse tipo de mobilidade, ia ser fantástico, assim, né, como impacto na rede, eu vejo. Porque vai vir uma outra onda aí de montadoras, fabricantes, né, que vão começar a fazer soluções, mas já do formato antigo, né, formato industrial. E vai ser bacana se a gente for caminhando ali no distribuído, começar nossas soluções distribuídas, uma rede elétrica e eletricidade distribuída, e aí daqui a pouco isso ganhar um corpo, né? Enfim, que a gente comece realmente a ter um corpo ali de um core que a gente fala, agora não tem como voltar a manter esse negócio velho. Eu tô aqui, se você quiser ficar no velho aí, beleza, né? Tranquilo. Mas a gente vai ter nossos carros elétricos e tudo mais andando, né? Tendo pontos onde recarregar, onde tudo isso também, nossas tecnologias distribuídas, né? Então, a gente lança da distribuição mesmo. Eu penso que essa caminhada que é o bacana. Não tem nada garantido, eu acho, que nessa caminhada aí, tipo assim, né? Não tem nada garantido. Pessoa, literalmente, é algo que a gente vai precisar, mesmo a gente vai estar garantindo a partir do momento que a gente vai estar fazendo, interagindo, né? Mas que hoje, né? Que hoje, assim, se a gente for pegar as soluções, tem algumas coisas que eu quero fazer distribuídas, né, inclusive na geração de energia, tem um motor que eu estou fazendo para gerar energia e tudo mais, só que até eu ainda estou visualizando como fazer distribuído, né? É um processo que ainda outra trilha aí, e que é outro processo. Então, é todo esse processo ainda aí que vai sendo feito e vai garantindo a distribuição de todo esse recurso. Felipe, nesse sentido que você acabou de falar, e puxando um pouco da brasa que o Richard colocou aqui, é interessante perceber que tudo que nós estamos falando aqui é código aberto, é ligado ao open source, né? Tudo que nós estamos falando aqui, até mesmo no ambiente da Prospera, diz respeito a dar acesso e possibilidade de apropriação para toda e qualquer pessoa, né? Então, toda a lógica que nós estamos falando aqui, seja para o MOB P2P, seja para o OVNI, está ligado à palavra acesso. Acesso, compartilhamento, abundância e distribuição. Então, nada disso que a indústria está fazendo está ligado a isso, né? O que a indústria está fazendo com carro elétrico, ou vai fazer com outras formas de mobilidade autônoma, ela ainda é proprietária, ela ainda é código fechado, e ela tem uma relação consumista. Ou seja, uma relação de consumo. Você tem que comprar o carro. Então, você tem que comprar o que a indústria está oferecendo. Correto? Então, ela não é inclusiva. Ela é excludente, né? Se você não tiver o valor que a indústria está pedindo, você não pode usufruir daquele tipo de modal, né? Aquela proposta de carro elétrico, por exemplo, né?
Então, o que o Felipe acabou de falar bate também em cheio com a proposta do módulo P2P. Lembrando que dentro do ecossistema do NetWeave, né, da estação experimental, da Gladys, existe um outro projeto orgânico chamado Gambiarra Lab. É um laboratório de gambiarras. E dentro da dinâmica do Gambiarra Lab, existe uma outra proposta, que é o laboratório, é o lab do Gambiarra Lab, que é o LabIarra. E qual é a proposta do LabIarra? A proposta do LabIarra é gerar novas soluções, novos insumos, né, código aberto, né, compartilháveis, para saúde, mobilidade, vai por diante. Então, Felipe, tudo que vocês vêm fazendo aí nesse sentido se encaixa totalmente na proposta do LabIarra, né? Então, que é o que nós vamos dar pontapé agora, o pontapé inicial, né, o encontro inaugural, para falar do LabIarra e para falar do Gambiarra Lab, não apenas, mas vamos falar da Prospera também, mas lá em Petrópolis agora, dia 30. Né? E por que aí você perguntou, mas Vinícius, eu não estou entendendo, a gente não está falando, por que você está falando do LabIarra, se está falando do móvel? Porque tudo isso conversa entre si. Ou seja, se você faz parte da animação em rede, né, do NetWeaving, das Gladys, da estação, você já sabe que existem projetos orgânicos ligados, são código aberto, né, que são compartilháveis, são reconfiguráveis, né, são open knowledge, né, conhecimento aberto, que você pode, com toda tranquilidade, interagir com as pessoas que estão ligadas a isso, porque você sabe que essas pessoas possuem uma proposta de valor semelhante à sua. Correto? Quer dizer, então, por que eu estou falando isso para você? Porque é todo um ecossistema que é amigável para quem quer viver uma vida ligada à cultura do comum. Para quem entende que a complexidade dos organismos sociais que somos já é uma realidade. Ou seja, para pessoas que entendem que o capital social que vem daí, né, desses organismos sociais que somos, né, dessa proposta de valor ligada à lógica da abundância e não da escassez, já é uma realidade. Não é uma coisa utópica que não vamos fazer daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Não, é uma coisa que já existe, já está aqui. Esse encontro diz respeito a isso. Né? Esse primeiro encontro aqui do módulo P2P diz respeito a isso. Então, agora partindo para questões mais práticas, né? Aí, Richard, o Felipe já está aí na área para fazer todas as conexões possíveis e inimagináveis, né? Para a gente começar a dar vida para o Fuquinha que está parado. Correto? Lembrando que o Fuquinha, no caso, ele pode tanto ser um objeto, olha o que eu vou falar, Richard, que é interessante. Ele tanto pode ser um objeto da comunidade na Prospera do OVNI, e se você botar o Fusquinha lá como objeto, ele vai gerar receita, né, Felipe? Necessariamente ele vai gerar receita, como ele pode ser um ativo dentro do módulo P2P para que as pessoas possam fazer usufruto comum. Quer dizer, existem já as duas possibilidades para a gente brincar. Não é isso? Fala, Rony. Eu vou sair 10 minutinhos, eu volto, 15 minutinhos. A gente vai estar terminando. Tá. Mas ok, tudo bem. Tranquilo, Rony. Manda ver. Beleza, Rony. Eu coloquei aí um outro site aí de elétrico. Mas ainda é ligado ao mercado antigo, né? Do eu dei uma olhada no Palio. Consumo e tal. Ainda não é ainda uma coisa... O comércio que eu estou postando assim ainda está ligado no consumo, mas não no blockchain. Sim. Eu dei uma olhada no Palio agora, Rony. E assim, é simples, bem simples o sistema lá empregado. Bem simples mesmo. Dá para fazer qualquer laboratório de gambiarra parecido, né? Claro que a gente usa outro modelo para fazer isso, né? Mas legal. A tecnologia ali para fazer é um motor, o motor que eu vi ali, é um motor industrial mesmo, aqueles motores corrente alternada industrial. Ele tem um conversor, a CDC nesse conversor ele coloca um variador de frequências para poder servir de acelerador e um monte de bateria no porta-mala. Muito simples, assim, nada de outro mundo, né? Dá para fazer tranquilo em qualquer laboratório de
de gambiarras, assim. Mas Tranquilo é mesmo, pra fácil fazer. de fazer, ô Felipe, transformar um Palio num carro elétrico? Será? Já volto. Assim, valeu, Rony. Se a pessoa manja, o que é o lance? Só precisa de um técnico bom em elétrica. Um técnico bom para ele fazer a parte de fiação do carro, porque precisa de segurança, né? Isolamentos, aterramentos, tudo. Um bom técnico faz, né? Atrelado a um pouco de estudo, porque ele vai precisar saber um pouco qual conversor ele vai comprar, qual motor ele vai comprar, dimensionamento de motor, essa coisa é fácil de fazer para um engenheiro mecânico, para mim é fácil, e a flange para parafusar o motor no câmbio. O resto do carro é todo original, né? O carro não vai ter, por exemplo, alguns sistemas o carro não consegue ter tão fácil, ar-condicionado, né? Mas ele consegue ter vidro elétrico, ele consegue ter várias. Direção hidráulica também complica um pouco, né? Mas, por exemplo, é um Palio como esse, um carro mais cru, um Fusca, que não tem nem direção hidráulica nem ar-condicionado, é tranquilaço, assim, né? Os sistemas originais vão vidro elétrico, essas coisas vão continuar lá. E, enfim, dá para fazer uma adaptação num carro desse. A questão, assim, vai ser o custo do formato tradicional, pensando no formato tradicional, o custo é um pouco alto para isso, assim, de 15 mil, 20 mil, chutando o valor para fazer. Mas a parte de si, para construir, se a pessoa já tiver umas ferramentas, ela faz isso em 2 semanas, né? Trabalhando assim, 8 horas. Isso que você está separando? Olha, gente, eu vou compartilhar aqui verdade, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês aqui agora. E eu vou comentar um pouquinho. Primeiro, quero ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí? Estou vendo ainda, vai aparecer. Está todo mundo vendo? Agora apareceu. Richard está vendo? Everton? Todo mundo vendo? O Rony já deu uma saída. Então, galera, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma pequena fábricazinha, vamos dizer assim, uma pequena fábrica, uma pequena montadora de uma cidade lá dos Estados Unidos, americana, né, norte-americana, que tem essa proposta, né, desse tipo de bicicleta elétrica aqui, solar, correto? Isso já existe já há uns 2 anos, se não me engano. Essa proposta já existe há uns 2 anos. Eu cheguei a trocar e-mails, né, com o fundador disso aqui, troquei. Por muito pouco eu não acabei trazendo um desses aqui para servir como uma espécie de referência, né, para a gente poder, baseado digamos, a gente ia fazer um financiamento coletivo para trazer, coisa e tal, para servir como referência, né, para a gente poder hackear, vamos dizer assim, né, e montar alguma coisa semelhante aqui no Brasil. O que eu sei é que na UERJ ou na UFRJ fizeram alguma coisa semelhante com isso, mas que não é parecida, é diferente, né? Eu sei porque um desses eventos aí, né, de greve lá da ESD, né, da Escola de Design Industrial da UERJ, tinha um bicho desse lá em exposição, né? Parecido, mas não igual, né? Por que eu estou colocando aqui? Porque uma das coisas que nós vamos fazer no Labiarra /Mob P2P propor esse tipo de desafio, sabe, Felipe? Ou seja, da gente conseguir encontrar soluções semelhantes a essa, não precisa ser igual, usando, de repente, outros materiais, que não precisa ser esse. Isso aqui é fibra, né, de vidro, né? De repente, a gente pode usar bambu, pode usar, enfim, tem várias outras formas, né? Os pneus não precisam ser de bicicleta convencional, que é industrial, pode ser também feito de bambu, enfim, para a gente poder encontrar soluções parecidas com essas que as pessoas possam se apropriar, correto? E trazer para suas vidas, quer dizer. Obviamente, a gente montando uma brincadeira dessa vai estar disponível, né, para os nós, né, para os interagentes do Mob P2P, do OVNI, isso aí entraria também como objeto no OVNI e daí vai por diante, né? Só para dizer que isso faz parte da proposta de valor do Mob P2P também, entendeu? De pensar a mobilidade de forma ecossustentável, correto?
usando materiais que sejam ligados ao reuso, à gambiarra, né? Que não precisam ser materiais industriais. Podem ser materiais industriais sendo reusados, reciclados, mas enfim, mas que não necessariamente dependam de uma cadeia produtiva industrial para ele poder tomar vida, né? E a gente botar isso em prática. Galera, tanto que eu botei aqui, bike elétrica solar, mob P2P, né? E aí já tem mais aprender a fazer, né? No Aprender caso, a fazer. Esse veículo. Muito massa. Desses processos assim da aprendizagem na oficina, né, na confecção, é uma outra coisa que eu tentei fazer, não consegui até hoje, era ter criado um laboratório de gambiarra, assim, né, viabilizado aqui em Salvador 1. Isso foi uma coisa que eu tentei fazer quando eu voltei para cá em 2014, 2015. E justamente a ideia era essa, a gente está fomentando esses projetos, né, fazer, quem sabe, uma bike elétrica, um navio, um barco, sabe? Teve um laboratório de gambiarra que eu frequentei que a gente começou a fazer um catamarãzinho, né? No próprio laboratório, assim, de fibra. Era uma ideia, a gente fazia um veleirinho e tal, que era um laboratório ligado à Laboreira 89, inclusive. Mas essa jornada, essas construções eu acho fantástico, assim, de construir em conjunto, né? De ter um projeto, do projeto a gente fazer e tudo mais, e elaborar isso em conjunto, em rede. Para mim isso é uma coisa fantástica. Eu ainda não vivi essa experiência, ainda não construí nada de uma maneira colaborativa até hoje, assim, não construí algo, sabe, de colaborativo, como eu falei com você aqui, feito em rede. Não consegui fazer até hoje e propor. Isso é fantástico, né, esse processo aí. Pode estar chegando a hora, né? Eu até conversando sobre o Elf há um tempo atrás, né? Da gente hackear e fazer uma versão aqui, né? Mais gambiarrística do Elf, coisa do gênero. Alguém brincou falando assim, então, esse então vai ser o E2B. Você, como assim? O E2 Glatt Bike. Não o E2C, né? Mas pode ser o E2B. Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, galera, a gente agora tem um desafio aí, que é a história né, da demanda de logística de mobilidade, né? E eu julguei que seria uma coisa legal a gente conversar sobre isso. De que forma? Né? Primeiro, da forma convencional, para eu sair daqui e ir para lá, né, ou eu vou pegar carona com alguém, não é isso? Ou eu tenho um carro e vou de carro, ou eu vou pegar um ônibus, correto? Pode ser um ônibus frescão ou pode ser um ônibus daquele tipo que vai parando, né? Então são essas as formas que existem para chegar lá. O que eu vou propor aqui é que a gente faça uma espaçonave, né? Usando antigravidade, né? Para a gente poder chegar lá mais rapidamente e não gastar nenhum tipo de combustível. Essa que seria a minha proposta. Mas como a gente não vai dar tempo da gente fazer essa espaçonave, né? Hoje é quarta, tem que estar lá sábado, né? A ideia é que a gente faça o seguinte, né? A ideia é que a gente... Primeiro, a gente pode fazer uma dinâmica, né, de financiamento de uma vaquinha coletiva, né, no sentido de minorar os custos dos transportes convencionais para quem vai, correto? Essa é uma ideia, né? Porque, por exemplo, eu sei que uma das pessoas que quer ir e não tem condições de ir sozinho, que não está aqui com a gente, que faz parte da animação da estação, é o Marquinho Amendoeira. O Amendoeira está louco para ir, mas ele não tem condição de ir sozinho. Quer dizer, ele não consegue pagar o preço exorbitante da passagem para ir e para voltar, né? Então, uma das questões que me ocorreu fazer essa vaquinha coletiva. Deve ter uns 35, 40, né, para Petrópolis. E essa vaquinha coletiva, ela seria para viabilizar, no caso, pessoas como Marquinhos que querem ir, correto? Mas sendo que assim, esse tipo de vaquinha para disponibilizar para pessoas como Marquinhos que querem ir,
qual seria o propósito dela, né? Enquanto mob P2P? É da gente verificar, primeiro, que uma vez que a gente coloca isso na rua, quer dizer, hoje é quarta, né, à noite, né? Vamos supor, a gente bota isso aqui, a gente faz essa proposta, ganhar vida, né? Ainda hoje à noite, vamos botar no mais tardar amanhã de manhã, não é isso? Seria verificar, primeiro, o grau de coesão, de mobilização e de interação que já existe entre os nós, do nós que nós somos na estação e na Prospera, das pessoas que estão ligadas à Prospera, para fazer isso acontecer. Quer dizer, o desafio seria esse, né? O desafio. E aí que está. Alguém poderia perguntar, mas por que eu vou disponibilizar para alguém ir que não seja eu? Não, você também pode ir. Mas se eu estou falando que o principal insumo da proposta da estação é a empatia, né? Por que não empaticamente disponibilizar algum recurso para que outras pessoas que querem ir possam ir, né? Qual é o tipo de retorno que você vai ter com isso? A extrema felicidade dessa pessoa. A extrema felicidade da pessoa poder se fazer presente, poder cocriar. E se ela se fazendo presente e podendo cocriar lá, o que vai acontecer? O Richard seria outra pessoa também, eu posso estar enganado. O Richard também estaria incluso junto com o Marquinho nisso, né? Então, essas pessoas lá, elas estariam, Richard, Marquinho e outros, né? Elas estariam ajudando a cocriar, né? Uma proposta de labiar e de gambiarra labiar ainda mais interessante do que já vai ser, correto? E esse é o tipo do retorno que pode não ser direto, pode não ser privatista, pode não ser individualista, mas é o tipo de retorno que conversa com a proposta de valor da estação, né? Fala, Richard. Legal você me colocar nesse pacote. Realmente eu estou que nem uma amendoeira. Meu problema é o seguinte: sábado, a princípio, eu combinei até com o Osvaldo e a gente vai disponibilizar uma outra frente que, a princípio, ele vem trazer a cerveja dele aqui. Então, quem não puder ir, pode afogar as mágoas bebendo uma cerveja artesanal no sábado aqui. Mas eu adoraria estar lá com vocês. E eu já conheço o espaço lá do Google, eu já fiz um projeto com o Google. É muito maneiro, adoraria ir porque é lindo o lugar, é espetacular mesmo, assim. Nessa onda do ajude, de empaticamente, cara, tem um movimento muito legal que está crescendo, ou está estabelecido até já num certo nível, que é o contrário de pendurar uma conta num café, é deixar um cafezinho pago. Tem alguns cafés espalhados por aí, você toma o seu café e paga um para quando alguém aparecer que não está podendo, né, não tem naquela hora o recurso, tem ali um café já disponibilizado, aí ele faz uso daquela ficha que foi paga. Então é um exemplo bem legal assim de correlacionar, né? Eu acho que isso é o movimento, é a grande revolução, o movimento solidário, em vez de ser individualista, egocêntrico, é olhar para o comum. O desafio é justamente esse aí. Mas aí, qualquer coisa mudando, a gente está em contato. Mas, a princípio, sábado, infelizmente, eu não vou poder ir para Petrópolis. Tranquilo, meu querido, tranquilo. É mais do que recomendado, cara. Eu queria até ouvir o Guga de novo. Olha, o Guga vai estar aqui amanhã, cara. Ele vem na Rio Design, ele vem na Rio Mais Design, é isso? Ali no Pier Mauá. Ele vai estar legal. aqui. De repente você vai passar lá? Aí tá, cara. Eu ainda não decidi se eu vou passar lá, porque eu tô com um volume de coisas enorme para fazer antes de pirulitar lá para Petrópolis, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos falando que de manhã a gente se fala. Se eu for, eu vou combinar com o Guga, né? Eu vou, obviamente, ele disse que vai passar o dia inteiro lá. Se eu for, eu vou depois do almoço, entendeu? Beleza, me avisa. Eu te aviso que a gente pode se encontrar e ir lá. Tá bom, querido? Mas, enfim, então a proposta dessa vaquinha coletiva, né, fulminante, né, é para ver até que ponto, baseado exclusivamente na empatia e na recorrência de valor, né, para tudo que nós estamos fazendo enquanto NetWeave, né, animação em rede da Estação Experimental de Deus Gladys, e até mesmo da Prospera, né, e que vai, né, tipo assim, viabilizando mais pessoas lá que queiram ir, né, que não podem, mas gostariam de ir,
obviamente aumenta o capital social, né? Obviamente aumenta a inteligência coletiva, né? Você tem uma elevação disso aí, e o que vai ser proposto lá, cocriado, fica ainda mais abundante, né? E mais distribuído, né? Porque vão ser pessoas de outras localidades que não só Petrópolis, né? Então, é isso, gente. A segunda coisa que eu tinha pensado, né, seria o seguinte: se alguém aqui, né, por exemplo, obviamente que o Felipe está lá em Salvador, o Rony, não sei se o Rony está em São Paulo, se não me engano. Everton. O Everton está em São Paulo também, né, Everton? Acho que é. Não tem ninguém aqui do Rio. Só o Richard. São Paulo também, viu? São Paulo, né, Everton? São Paulo, Sim. Atualmente, Fusquinha não está ainda à disposição, né? Fusquinha. Mas, enfim, mais fácil. A outra ideia seria... Já pensou vocês indo de Fusquinha para lá? Pô, sensacional. Pô, ia ser uma viagemzinha charmosa para Petrópolis. Pô, sensacional. Porque a gente tem esse Fusquinha logo aí, Richard. Vamos lá, vamos começar a botar a mão na massa. Olha aí. Fazendo Fusquinha um ativo, né, do MOB e um objeto lá no OVNI. Mas voltando à questão do Richard, para vou chegar a Petrópolis de novo, né? Assim, pena que o Felipe está distante, né? Então, assim, ele vai poder ajudar, por enquanto, pontualmente. Seria interessante, se você tiver aí, Richard, perto aí em Jacarepaguá, você já tem algum mecânico perto para poder já começar a ver custos de serviço ou de peça? Como é que está isso? Eu posso fazer um levantamento. Assim, eu até vou pegar um e-mail do Felipe ou contato qualquer, mas, a princípio, para fazer ele andar não tem mistério. É uma bateria e pneus. E aí andar regularizado, papelado e tudo mais, que é um outro custo. Sim. Mas com certeza é um carro que está precisando de revisão elétrica, porque já está muito velho, tem ferrugem, às vezes corrói, tem até formiga hoje em dia no carro morando, e esses bichos vão corroendo a parte elétrica. Assim. Sim. Então, como é um carro muito simples, a princípio ele roda do mesmo jeito, mas seta não funciona, limpador de para-brisa não funciona, umas coisas assim. Sabe? E o custo de manutenção, eu nunca tive Fusca, mas o custo de manutenção deve ser até mais baixo por ser Fusca. É relativamente baixo, sim, é baixo. O Fusca, até o IPVA tem, por ser muito antigo, ele não paga IPVA, só paga lá uma taxa mínima que... Então é uma questão de parar mesmo, botar no papel, né, os Isso. Agora também tem outra coisa, é um carro que não é recomendável qualquer motorista dirigir, porque ele é um pouco mais difícil, é quase que dirigir um caminhãozinho, né? Assim, ele tem um jogo ali, não é o carro mais fácil. Comparado com carros modernos, apesar da evolução ter sido bem pouco, há um conforto maior nos carros mais novos. É questão de força, questão de jeito, tudo isso, assim, segurança na estrada, sabe? É um carro menos estável. Ele não é um carro ruim, de jeito nenhum, mas tem essas outras. Há uma série de delicadezas também que tem que ser vistas. Não é por ser esse carro, não é que nem botar um carro zero à disposição, é diferente um pouco. Sim. Tem ali um valor histórico também. Por exemplo, é um carro que é bem apropriado. Uma viagenzinha, assim, um passeio, é divertido, mas é saber com que você está brincando ali. Mas é um carro que poderia ter um valor cenográfico para filme, a gente falou da Cinechain. Então ele tem outras coisas bem interessantes que pode agregar valor, né? Mais do que dirigir até a Bahia, por exemplo, que é uma canseira, né? No Fusquinha é mais difícil. Uhum. Dá para fazer, entendeu? É só uma outra pegada, essa questão. É um carro que não tem muito espaço de mala, ele é um pouco mais apertado, então não é comparar com um Gol Zero, por exemplo, né? Não é a mesma coisa. Sei. Entendi. Bacana, Richa. Vamos tocar isso, cara. Então, galera, para agregar valor à proposta, né, de fazer essa vaquinha de última hora, que eu estou chamando pelo simpático nome de Flash Mob P2P, tá? Não tem Flash Mob, né? Então, Flash Mob é aquela coisa, né, as pessoas se juntarem, então estou chamando... uma ação assim, então estou chamando de Flash Mob P2P, é que as pessoas que forem fazer parte dessa vaquinha para mobilizar
para viabilizar, né, a logística de mobilidade para quem quiser ir, elas, como se trata de um encontro inaugural do Labiarra, né, elas podem, eu vou fazer esse post, tá, galera, hoje ou amanhã de cedo, e elas podem colocar lá qual tipo de ideia que você gostaria de estar, que essa pessoa que vai, né, em função dessa vaquinha, Marquinho, enfim, quem mais aparecer, né, ela ser a portadora da ideia que você gostaria que estivesse presente lá no encontro presencial do Labiarra, entendeu? Então, isso também seria uma forma de, digamos, retorno, vamos dizer assim, para você que vai participar do Flash Mob P2P, entendeu? Pode falar com a Samara, quem sabe, de repente a Samara não está livre. Né? Porque é o seguinte, se tivesse mais tempo, eu teria pensado em fazer uma excursão de bike daqui até lá, entendeu? De repente, a gente com mais tempo, esse flash mob seria de ver quem tem bike, vamos subir de bike para lá. Bike e fôlego, né? Para subir Petrópolis, tem que ter. Seria alguma coisa do gênero. Obviamente, hoje aqui tem muito pouca gente do Rio, mas se tivesse mais gente do Rio, Niterói, certamente alguém estaria de carro, disponibilizaria uma carona, a gente sabe disso. Mas, de qualquer maneira, a ideia do primeiro encontro foi essa, gente. Tá? Passar um pouquinho, né, delinear um pouquinho o que é a proposta de valor do Mob P2P, como isso conversa, né, com o ambiente da Prospera, em especial com a futura comunidade do OVNI e seus objetos lá dentro, tá? Objetos viajantes não identificados, e como isso também conversa com o primeiro projeto orgânico da estação, que é o Gambiarra Lab, em especial o Labiarra, né? Como o Labiarra se correlaciona, né, com o Mob P2P e com qualquer outra coisa, né? E é isso, eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os assuntos, né? Que está ligado ao principal combustível, a empatia, a abertura, né? Gerar esse tipo de mobilidade multimodal, humanizada e humanizante, correto? E para fazer da mobilidade alguma coisa que gere fluxo, né? Que aproxime e que não separe, como é a mobilidade industrial, né? Então, acho que é isso que a gente queria conversar. Fala, Felipe. Então, uma ideia que surgiu aqui também, tem aquele aplicativo lá, né, o BlaBlaCar, aquele aplicativo de caronas, né? Que o dono do carro e a pessoa que está indo para tal lugar, ela sugere lá um valor, né, de cobrança do transporte, né, para tal lugar. Uhum. Uma das coisas que eu já usei esse aplicativo uma vez, vindo de São Paulo para Salvador, de carro. Eu estava dirigindo e tal, e tinha vaga no carro disponível. Uma amiga minha falou, vai ficar vago e tal. Eu falei, eu não sei, eu já mandei aqui no Facebook, não achei ninguém que queira vir de São Paulo para Salvador nessa data e tal. Ela vou colocar no BlaBlaCar lá. Eu falei, coloca lá. Mas você quer que coloque o valor? Eu falei, coloca qualquer R$50, aí coloca qualquer coisa, né? Mas eu estava aberto, falei com ela assim, estava aberto de, se a pessoa não tivesse nada, eu estava com vaga no carro, levava, né? Então, o BlaBlaCar sempre tem como eu fiz isso, sempre tem também essa possibilidade de você chegar lá a gente aqui ver lá no BlaBlaCar e conversar com os proponentes de carona, explicar lá para ele toda a ideia que pode ser feito, do tal que vai ser gerado, troca, né, dessa coisa da gente estar levando ideias, pessoas que não querem muito estar, mas estão impossibilitadas por acesso a dinheiro, estarem nos lugares, a gente poder facilitar isso e tal, e explicar, né, conversar com as pessoas e gerar essa empatia e essa conexão e talvez viabilizar aí caronas para Petrópolis, né, nessa data. É uma ideia que surgiu aqui. Aí eu vou procurar lá algumas caronas lá, vou ver se já tem, né, para Petrópolis, ver lá e conversar com os proponentes das caronas. Não, uma ideia ótima. Até mesmo conseguir um desconto, né, se for o caso, ver lá um preço bem bacana e a gente articula uma vaquinha e tal e fecha. Né? Mas de qualquer forma, nós vamos fazer o Flash Mob P2P, né? Então, eu não sei se ainda hoje, não sei se eu estou com disposição para fazer esse post ainda hoje. Ou amanhã cedo eu faço esse post, entendeu, galera? Eu taguei vocês aí. Vocês tagueiam outras pessoas, né? E aí a gente faz isso acontecer. Vai ser o primeiro experimento, né? Afinal de contas, é uma estação experimental. O primeiro experimento de
de mobilidade humanizante e humanizadora que a gente vai fazer, né, para ver como é que isso vai fluir. Correto, galera? Show. Pode ser que pareça alguém dizendo que vai para Petrópolis, Na de verdade, carona. a segunda você já fez para a gente ir para como é o nome do lugar? Lá para Campos do Jordão. Campos do Jordão. Mas foi diferente, Mas né? foi outra coisa. Foi outra coisa. Bem, galera, é isso. Fala. Não sei se tá ligado, só um adendo aí. Tem um grupo no Facebook, Caronas pelo Rio também. Dá uma entrada lá. Eu vou fazer isso, sim. Mas isso eu sempre fiz, né, de forma, digamos, individual, né? Quando eu tinha alguma demanda, eu ia lá, Caronas pro Rio, Niterói, pá. E aí às vezes pintava, às vezes não pintava, mas enfim. Mas o que nós estamos falando aqui, obviamente, é uma coisa diferente, né? A gente está falando de uma coisa que está ligada à galera que está ligada à proposta de valor da estação e da Prospera, né? Lógico, eu só divulguei esse grupo. Eu mesmo não usei, mas eu sei que existe e está lá, né? Não, tá beleza. Pode ser. Então, gente, é isso. Eu não sei se o Rony voltou. Você voltou, Rony? Acho que não. Acho que o Rony não voltou. Everton tá aí? Everton, antes de a gente fechar, você não quer fazer uma palavrinha, meu querido? Eu só estou de ouvinte mesmo, mas eu gostei muito das informações, Vinícius. Bem legal. Fiz bastante anotação aqui, fiquei dando uma olhada nesse negócio da bike aí, da ELF. Achei bem legal a ideia, cara. E da vaquinha faz total sentido, porque quem puder, né, participar e contribuir, pode também pedir para quem for participar do evento em si representar ele, né, mesmo que virtualmente, né, na ideia ou no concept, né, que ele pode agregar lá no evento em si. Eu gostei bastante. Eu tô pensando algumas estratégias, algumas informações e eu pude ver um pouquinho do vídeo do Felipe também no começo, né, antes de começar a outra interação, e achei bem legal a proposta, cara, e bola pra frente, Felipe, é isso aí, cara, não desiste não, vamos mandar o OVNI aí, cara. É bacana a ideia, meu, muito legal mesmo. E tamo junto. O que precisar para divulgar também, a gente chamar mais, interagir, essa criação de grupos, a conexão, e eu achei bem interessante você comentar bastante do lance da moeda, do compartilhamento, das informações, porque a gente precisa trabalhar como unidade, né? Não dá pra gente fazer nada sozinho, cara, tem que fazer no colaborativo mesmo. Felipe, vale você compartilhar com o Richard, que ele não viu, e também com o Everton e com o Rony, esse texto que você leu no primeiro encontro, no encontro do OVNI, né? Seria legal você compartilhar com eles, para eles terem uma ideia melhor da proposta do OVNI, né? da proposta hoje, da proposta atual de valor do OVNI. Né? Tá, eu vou ver aqui, que o computador que eu tô é bem lento, assim, então vou ver se eu consigo achar, né? Mas eu já vou falando um resumo aqui do que foi a ideia. Aí, Também não. foi, não vi. Rony voltou. Os minutos finais. Então, Rony, galera, foi... A gente está dando uma rodadinha aqui para fechar. O Everton já colocou. Alguma coisa para acrescentar aí, Rony? Agregar? Não, eu acabei não estava, não ouvi o último pedaço. Vai ser um texto que você vai mandar? Alguém vai mandar um texto? O Felipe ele fez um post no grupo que ele criou, né, do Busão Hostel, né? Ele fez um post sobre a última forma, né, a última configuração da proposta de valor do OVNI, né? Objetos viajantes não identificados. Eu sugeri para ele compartilhar isso com você, com Everton e com o Richard, né? Porque é uma leitura interessante, né? Eu estou pegando ele aqui, já começa a compartilhar a tela, mas eu acho que o Rony, acho que ele estava na interação, não sei se ele viu, acho que ele estava, mas falando assim já do que né? Eu fiz um texto onde eu separei, né? Quais são os objetos dessa mobilidade distribuída, né? Dentro desses objetos existem carros, existem bicicletas, skates, cegos, existem
cadeiras de rodas elétricas normais, existem vários objetos de mobilidade, né? Então, esses são os objetos, né? Que eu chamei assim de objetos. E aí, nos objetos, quem que usa esses objetos? Pessoas, né? São as pessoas da rede. Achei aqui, já vou compartilhar. Aqui, estou botando na tela. Quem usa são as pessoas. Como é que essas pessoas utilizam, né? Essa aqui é a grande questão. Como é que você cria os laços entre quem precisa da mobilidade e o acesso a essa mobilidade? Né? Como é que você distribui? Então, eu falei, os objetos eles também têm necessidades. Quais são as necessidades? Manutenção, reposição, evolução, reciclagem, fabricação. O meio de organização que eu pensei, que eu visualizei, usar os criptoativos que a gente tem hoje, né? Hoje a gente já tem o Prosper funcionando realmente como uma moeda, um token no Ethereum, e tem a E2C em processo de criação, né? E outros meios. Desenvolvi a proposta mais no Prosper, né? Porque é o que eu já tenho dominado mais, assim, né? Que eu tenho estudado mais, visto mais, praticado mais. Então é o que já surgiu como uma ideia de já poder utilizar esse ativo para fazer fluir esses objetos e esses objetos também terem suas necessidades de manutenção atendidas, né? E os atores da rede atendendo as necessidades de objetos sendo atendidos por eles. Então, o Prosper ela tem uma dinâmica de poupança coletiva distribuída. Em vez de a gente utilizar uma própria plataforma de crowdfunding recorrente que fica centralizada em uma conta, em vez de a gente vamos fazer um fundo aqui, galera, todo mês todo mundo deposita, eu guardo esse dinheiro e a gente utiliza nos OVNI, né, mas fica centralizado. Então a Prosper criou essa dinâmica, né, possibilitou essa dinâmica de fazer uma poupança distribuída. E é pensando nisso, né, de utilizar essa dinâmica já possível, de estar, então, agora, mensalmente, né, recorrentemente, angariando fundos, nesse caso aqui, que são fundos mesmo, dinheiro, né, convertido, pode ser pelo Ether, pelo Bitcoin, então, não dinheiro, né, moedas, né, angariando moedas, para que essas moedas sejam utilizadas no atendimento às necessidades dos objetos, né, dos objetos que estão distribuídos. E então é fácil, assim, né? Fácil que eu digo, não é tão fácil utilizar, mas depois de um certo momento que você pega a dinâmica do Ether, do Ether, né? Como comprar Ether, como revender Ether, né? Como transacionar Ether, carteira de criptomoeda, tudo isso, você já consegue utilizar essa poupança distribuída, né? Tanto para contribuir como também para utilizar do recurso, né? Isso é toda a dinâmica do Prosper, que a gente pode ver que a gente tiver dúvida e tal, a gente vê em outro momento, porque é uma dinâmica mais complexa. Mas o fundamento dela é só uma poupança coletiva distribuída, né? Esse é o fundamento. Então, meu querido, pega esse link aí e bota aqui para a galera poder abrir, poder ler com calma. Bota aqui no chat para a galera poder. Vou botar o link do grupo. O link do grupo, você zapeia lá no grupo, né? Vai baixando, ele está nas primeiras publicações ali, na quinta publicação mais ou menos. Exatamente. E, bem, para a gente poder finalizar, vamos fazer o seguinte. Lembrando que tem só um lembrete importante, tirando, obviamente, o encontro inaugural do Gambiarra Lab lá em Petrópolis, na plataforma Bons Ventos. A gente vai fazer o 2 em 1, né, o encontrão, né, e o encontro aqui do Trilha 2C nessa sexta-feira agora, a partir de 21 horas, sendo que no segundo encontro, que é daqui do Trilha 2C, nessa semana, nós vamos fazer a emissão, correto, galera? Nós vamos fazer a emissão da E2C na área de testnet do blockchain do Ethereum. E nós vamos fazer isso usando o MetaMask e usando o MIST.
correto? O MetaMask é o browser, né? O navegador, é um navegador que navega pelo... tipo assim, tipo assim, é um extensor, né? É um extensor de navegação que você bota no seu browser. Se você usa o Chrome, você pode botar o MetaMask lá como uma extensão de navegação, correto? Se você usa o Firefox, você bota uma extensão. Se você usa o Internet Explorer, a mesma coisa. Bem, no post que eu fiz hoje, né, do encontro, no post que eu fiz hoje do encontro, eu botei os links lá, tá, galera? Tem um link do MetaMask e tem um link do Mist. O Mist é o browser do blockchain do Ethereum. Tá? É o browser para você poder navegar no blockchain do Ethereum, né, o Mist. Né? Então seria interessante baixar os dois, isso que eu falar. Correto? Porque quem de fato quer participar, né, desse primeiro momento, né, do testnet da E2C no blockchain do Ethereum, vai ter que ter tanto o MetaMask quanto o Mist no seu gadget. Né? Que pode ser gadget, pode ser celular, pode ser notebook, pode ser tablet, enfim, pode ser PC, da forma que for. Tá bom, gente? Não esquecendo disso. Tá? No mais, vamos lá, boa noite, né? Antes que a gente tenha 11 horas. Boa, galera. Foi um prazer enorme, tá? E a gente volta a se encontrar. A gente volta no próximo encontro do Mob P2P. Amanhã eu vou fazer, tá? Amanhã eu vou fazer o post do Flash Mob P2P. André, você está chegando, meu amor, a gente está terminando aqui. André, já está terminando. Ah, que pena. É uma pena. André lá em Alto Paraíso, lá no Paraíso. André apareceu para se despedir, né, da gente. Para dar boa noite. André, a gente não está conseguindo te escutar. Não. A gente não está conseguindo te escutar. Não? Fala no chat. No chat. Acabou, né? Então. Vou fechar aqui.